falando mesmo. Nem tudo que você deseja é de Deus. Cuidado com os seus desejos, porque os seus desejos podem te enganar. E tem uma coisa que é muito parecida, né? Que se chama hormônios. Hormônio é parecido com demônio, não é demônio, mas cuidado com os seus hormônios, porque podem te cegar. A paixão cega. Está preocupado com a aparência, Sansão. Olhou para a mulher e falou, não, eu quero casar com ela. Ela só tem aparência, não tem aliança, não tem princípios. Só que ele está preocupado somente com aquilo que ele vê. E por causa da aparência, ele vai errar de novo. A Bíblia diz que o seu pai e a sua mãe não sabiam que tudo isso vinha do Senhor. E aqui entra algo interessante, uma informação interessante que o texto está dando. Por quê? Porque a vontade de Sansão querer se relacionar com uma mulher dos filisteus era uma vontade que Deus estava permitindo acontecer para que criasse um conflito no meio dos filisteus e para que lá na frente Sansão lutasse contra os filisteus. Os senhores são inteligentes, sabem que ainda há pouco eu falei que uma das missões de Sansão era destruir os filisteus. Então ele está entrando numa roubada que no final das contas ele vai matar 1000 filisteus por causa dessa atitude. Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem com os filhos. O pai avisou, a mãe avisou, só que Sansão está decidido em casar com essa mulher. E você percebe aqui que o erro desse casamento não são dos pais. O problema aqui não é de Manoá, Manoá avisa. O problema aqui está na decisão do filho. Então nem todo o erro dos filhos são culpa dos pais. Você como pai, você precisa entender que nem todo o erro dos seus filhos são responsabilidade sua. É óbvio que essa palavra aqui, ela não é uma palavra no sentido geral. Existem probabilidades. Às vezes os pais têm sim culpa nos erros dos filhos, principalmente quando eles acobertam. Mas nesse texto não, o pai avisou. Não vai para esse lado. Cuidado com essa mulher. Procure alguém que seja da nossa aliança. Então o pai aqui não tem essa culpa. Da mesma forma que nem sempre o erro dos seus filhos são culpa sua. Às vezes você educou da maneira certa, consagrou no altar, separou, ensinou a palavra, fez tudo de maneira certa, mas no meio do caminho o filho escolheu o desejo, o filho escolheu o pecado. E você não pode ficar se culpando por isso. Você não pode ficar carregando no teu coração uma coisa que não lhe cabe. Porque às vezes você está o tempo todo se frustrando com as atitudes erradas que os filhos estão cometendo e que às vezes você não tem parcela de culpa. Principalmente se você avisou. Eu falei, eu te ensinei, eu te dei a direção, eu mostrei o caminho, mas você procurou andar no caminho errado. E às vezes Deus permite o filho errar no caminho. Às vezes o próprio Deus permite o caminho dar errado. Às vezes o próprio Deus permite as coisas darem errado. Aí eu estou pregando para alguém que está ouvindo essa palavra e está dizendo, pastor, eu orientei o meu filho, eu ensinei o meu filho, eu preguei a palavra para ele, e agora ele escolheu um caminho diferente, ele está errando, ele está fazendo coisa que não devia, ele está nas drogas, ele está bebendo, ele está no mundo, ele está no pecado, as coisas estão erradas, o caminho que ele escolheu é um caminho de desgraça, e eu não vejo esperança. Calma, da mesma forma que Sansão teve muitos erros no seu caminho, a Bíblia diz que quando chegou a morte de Sansão, ele matou mais gente na morte do que na vida. Ou seja, quando Sansão morreu, ele morreu cumprindo a sua missão. É por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Então ele pode estar desviado agora, ele pode estar no mundo agora, ele pode estar bebendo agora, mas quando Deus permitir que o vento sopre e a coisa aperta, esse filho sabe quem chamar, esse filho conhece o Deus que você serve, esse filho conhece a palavra. A Bíblia diz que Sansão então se levanta
e vai até as vinhas de Tímina, em direção a essa mulher, porque ele está cego. Ele quer casar com essa mulher. De repente, no meio do caminho, vai aparecer um leão. Diga comigo, leão. Não. 1, 2, 3, vai. Leão. Olha para cá. Sansão está indo para procurar alguém que é contra os seus princípios. Ele já está errado. Não basta Sansão errar, vai aparecer um leão. O leão não vem para conversar com Sansão. Não tem papo com o leão. O leão é predador. É um animal que vem para matar Sansão, destruir Sansão. O leão não chega avisando, dizendo: eu vou te atacar. Não, Sansão passa pelo caminho, o leão aparece. Porque o diabo não avisa quando vai atacar. O diabo não avisa quando ele vai se levantar. Ele não dá sinais, ele se levanta. Você pode estar muito bem hoje, daqui a pouco o leão aparecer. Os ataques aparecem de forma surpresa. É por isso que a Bíblia diz e manda eu guardar a minha fé até o final, preservar. Porque no meio do caminho vão acontecer ataques surpresas. É por isso que a Bíblia manda eu carregar a minha lamparina de azeite. Eu ter reserva de azeite. Porque saindo daqui eu posso ter um leão na rua. Saindo daqui pode ter um leão em casa. Saindo daqui pode ter um leão no trabalho. Saindo daqui pode ter um leão na minha família. De repente você dorme bem, quando acorda aparece um leão no meio do caminho. E às vezes o leão não é literal, não é um animal. Às vezes o leão é um ataque na sua finança. Às vezes o leão é um ataque no seu filho. Às vezes o leão é um ataque no seu casamento. Às vezes um leão é um ataque na sua vida sentimental. Às vezes um leão é um ataque na sua vida espiritual. Às vezes é uma área que o inimigo está tentando te atacar. E você precisa estar preparado para lutar. Você precisa estar forte. Por isso que a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque no meio do caminho vai aparecer leão. Mas se você tiver capacete da salvação, se você tiver espada do Espírito, se você tiver escudo da fé, se você tiver evangelho da paz, se você tiver coraça da justiça, se você tiver cinto da verdade, o diabo pode se levantar por um caminho, mas por 7 vai ter que fugir da tua vida. Eu não sei o que ele planejou contra você. Eu não sei de onde o leão está vindo, mas uma coisa eu sei: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ninguém vai ser atingida. Só quem crê nisso dá um grito de glória a Deus aqui nessa casa.